Estamos começando aqui agora mais um podcast Negócios Digitais, nosso quadro Sábado com Performance. Para você que está assistindo aqui agora, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, deixe um like aqui agora para que esse conteúdo consiga atingir mais pessoas e fazer com que impacte o negócio delas também e gere cada vez mais crescimento e alavancagem para os resultados delas também. Hoje está aqui com a gente Lohane Carnaval. Ela já tocou em balada, em rave, já vendeu fofoca aí, né? Mais ou menos isso. Meu Deus. E é hoje uma vendedora de alta performance. Prazer, Lohane, estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. E Carnaval é meu sobrenome mesmo. Carnaval é sobrenome mesmo. Não é fake. Não é artístico. Não é artístico. Não é, de verdade. Legal. Mas, vai, agora mata essa curiosidade nossa desde o início, pelo amor de Deus. Da onde? Como assim? Saiu de DJ agora para vendedora? Nossa. Me conta toda essa trajetória. Tô curioso para saber. Eu acho que eu sempre fui empreendedora, né? Desde 9 anos de idade eu já vendia xuxinha de cabelo na porta de casa para ajudar em casa. Então, sou filha de empreendedores, então já tenho essa veia, graças a Deus. E 11 anos, falei para você que eu vendia realmente, eu fazia o Jornal das Fifis no meu bairro, eu comprava folhas de papel ao maço. E escrevia as fofocas do bairro e vendia por 15 centavos na porta de casa. Jornalzinho! Criança. Eu vendia ainda no preço da folha de papel ao máximo, então eu não tinha aprendido a precificação ainda. Lucro zero, era só pelo prazer de vender, trocar dinheiro ali. Mas já tem essa veia empreendedora. Cresci na igreja, então tocava violão, guitarra, saxofone, flauta e fiz um curso de DJ. Musicista desde sempre, Musicista desde sempre, já estava na veia. E quando eu fiz o curso de DJ, eu pensei, meu Deus, como que eu não descobri isso antes? E eu entendi que dava para ganhar dinheiro com isso. Então, para montar o meu equipamento, eu comecei a fazer animação de festas. Olha que loucura. E todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, eu estudava na época, eu já tinha 17 anos. Mas festas é tipo casamento, formatura, festa infantil? Quando eu comecei era festa infantil, eu fazia animação das festas, né? Ou cuidava de um brinquedo, roda gigante que tinha no salão, eu ficava cuidando das criancinhas ali dentro, ou fazia parte da animação. Já fiz isso também. Acho que todo mundo que começa a vida trabalhando, acho que passa por essa parte, né? Acho que passa mesmo. Aquele trabalho que não precisa de registro ali, que você é menor de idade, já faz um dinheirinho. E aquilo me ensinou muito. E olha como é que é o universo, né? Eu fiz o curso de DJ, precisava do dinheiro para comprar meu equipamento e numa dessas festas um mágico perguntou, eu tava na roda gigante esse dia, ele perguntou, você conhece algum DJ? Aí eu falei, conheço, e eu nunca tinha tocado, eu não tinha a mínima ideia. Quantos dias na época? Eu tinha 17. 17. Foi em 2009. E eu falei, eu sou DJ, eu preciso para sábado que vem, para uma festa. Eu falei, conta comigo, me dá seu telefone e vamos conversando. Cara, eu tive uma semana para preparar todo o meu portfólio e gravar os CDs, que na época era CD, né? Você mesmo que gravava o CD ali? Eu gravava Não tinha tudo. como pegar um outro ali para tocar na festa? Eu acho que eu preferi gravar, porque aí eu tinha que escrever à mão todas as faixas, porque se alguém me pedisse uma música, inclusive foi no ano até que o Michael Jackson morreu, eu lembro de baixar bastante música do Michael Jackson, e eu escrevia o nome das músicas, porque se alguém me pedisse, eu sabia onde tá. Então eu já comecei a organizar ali. E quando eu cheguei nessa festa, cara, era só o aniversário dos filhos do diretor da Globo, assim, eu não tinha a mínima ideia, porque quem foi o contratado foi o mágico, eu só era DJ. Cara, quando eu soube disso, Só uma oportunidade incrível. Só uma oportunidade incrível. E ali eu falei, cara, eu quero fazer isso pra sempre. E eu comecei trabalhando pra esse mágico, né? Ele tinha o equipamento e aí eu fui juntando meu dinheiro, evoluir. Se eu ganhava 20 reais animando festa, com esse mágico eu já ganhava 80, 90 reais. Eu aumentei muito mais o meu lucro. Muito mais. Na época era muito dinheiro, tá, gente? Subiu o ticket ali. O poder de compra era muito maior. E aí eu consegui comprar o meu equipamento e aí eu já subi meu preço para 300 reais. Legal. Então eu já não trabalhava mais para o mágico. Eu já tinha as minhas próprias... Você ganhava o que o mágico ganhava ali com você. Exatamente. Então eu já tinha, e aí eu tive que criar a minha clientela. E aí eu tocava no aniversário de um, e aí já tinha aniversário de outro, e um e indicando aquele marketing boca a boca, né? E eu fui começando assim na música, né? Até que eu entrei na faculdade de música, se fosse fora do Brasil seria uma engenharia de áudio, mas aqui no Brasil é produção fonográfica,
para aprender a produzir as minhas próprias músicas, e eu já estava entrando no ramo da música eletrônica. Eu entendi que a música eletrônica me pagava muito melhor e era o que eu gostava de tocar, era o que eu frequentava na época, nas festas, né? E, cara, eu metia a cara. Eu ia nos lugares e falava assim, eu sou DJ, tá aqui meu set, eu posso tocar na sua festa? E aí eu fui me tornando conhecida, exatamente. Eu fui me vendendo. E aí eu fui criando portfólio, criando vídeos, eu fui me tornando conhecida no meio, né? No meio eletrônico. Foi isso que fez o diferencial. E você é bem comunicativa, né? Então acho que até foi fácil para você. Fácil, a gente fala aqui vendo toda essa trajetória de trás para frente, né? Claro que não é fácil toda essa trajetória. Mas o seu estilo de pessoa traz essa facilidade de comunicação, de convencimento, de mostrar o valor das coisas. Então eu acho que foi mais fácil para você do que seria para as pessoas são mais introspectivas, né? Sim, com certeza. Não que não dê para desenvolver isso. Sim. Tudo é treinável, mas eu acho que isso facilitou bastante. Acho que aquela garra, aquela vontade de estar ali no palco, de já amar a música, já ter isso na veia e encontrar uma forma de ganhar dinheiro fazendo o que eu gostava, foi um diferencial para mim. Então, graças a isso, conheci muitos lugares, fui evoluindo. 2013, toquei no Rock in Rio. Nossa, Rock in Rio 2013. No dia do Iron Maiden. Cara, que incrível, que sonho. Meu sonho é ir no show deles. Foi incrível. E cada lugar que você vai tocando, que você vai tocando com pessoas que são referência, você vai aumentando o teu cachê. Então eu tive várias residências. Residência é quando você vira DJ fixa de um lugar. Então eu me tornei residente de uma grande casa no Rio de Janeiro, que era o Barra Music, que cabia mais de 10, 15 mil pessoas. Caraca. Então aquilo te traz visibilidade, né? Então eu abria a noite na época. Quando eu começava estava vazio, eu abria os portões. Quando eu terminava de tocar, a casa já estava lotada, entupida, já preparada para o próximo DJ entrar. Então isso a gente vai criando um portfólio. Graças a isso, toquei em alguns países, toquei no Caribe, toquei no Tahiti. Quantos países, toquei sabe, na Europa, de cabeça? Foram 7 países ou 9, se eu não me engano. Passei por vários lugares, né? Então eu ia para a Europa, passava um mês lá e terça tinha residência no lugar, sexta em outro lugar. Toquei no Clube Calypso, Clube 39 do mundo. Caramba, 39 do mundo? Do mundo. Eu nem sabia que tinha essa contagem. Troquei tem ainda os 100 melhores do mundo, né? Então, assim, dividi palco com um dos maiores DJs, assim, numa ilha paradisíaca, foi a realização de um grande sonho, que assim. Incrível. Foi incrível mesmo. Mas, em 2016, Olimpíadas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, me chamaram para tocar nas Olimpíadas e eu ia ganhar o maior cachê da minha vida, assim. Eu ia ganhar 10 mil reais pra tocar 40 minutos. Caraca. E aí, eu fiquei muito animada e tudo mais. Eu tive uma crise renal. Eu fui pro hospital e em meia hora colocaram outra DJ no meu lugar. Nossa. Ali, eu entendi que eu precisava ter outra renda. Porque a minha renda, apesar de eu viver muito bem como DJ, tão nova, dependia da minha presença, da minha imagem e não tinha como alguém me substituir. 100% você. Exato. Não podia alguém ir lá e tocar por mim. Ali virou uma chavinha, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa. E eu já tinha visto minha mãe trabalhando em diversas empresas de multinível, teve um bom resultado em algumas, mas nada que fosse tão expressivo ao meu ver. Até que ela realmente encontrou uma empresa e explodiu. Eu falei, nossa, legal esse produto, legal essa mudança, porque eu cresci muito pobre, né? Minha mãe fritava a casca da batata no almoço, ela fazia ensopadinho de batata no almoço e com a casca da batata ela fritava na janta pra gente comer. Pra gente não perceber que não tinha proteína ali pra comer com feijão e com arroz. Ela dividia um sabonete no meio pra usar primeiro a metade e depois a outra metade. Então vim de uma família muito simples. Minha mãe sempre foi muito guerreira, criou sozinha 4 filhas lindas, inclusive eu. Então eu acho que ela não deixava a gente perceber que não tinha, assim. Mãezona ali cuidando sozinha de casa. Eu acho que eu só fui perceber que eu era pobre quando eu passei bolsista para uma escola particular e eu cheguei lá e eu reparei a mochila, o sapato. Eu vou fazer trabalhinho na casa dos meus amigos. Mudou o ecossistema ali, a galera, e você começou a reparar. Sim, e eu gostava de receber as pessoas na minha casa, né? Então vamos fazer o trabalho lá em casa, galera. Vai todo mundo ir lá pra casa. Quando chegou lá, eu morava numa kitnet, né, gente? Quartinho com banheiro. Quando chegou lá, o pessoal ficou meio assim. Eu não entendi porque eles ficaram
constrangidos, mas aí minha mãe fez feijão, arroz, batata frita e bife e fez um quissuco, cara. Putz. Na minha época, quissuco era da hora. Quando tinha quissuco, era aquele suco de pozinho, né? E aí meus amigos ficaram assim, não entendi muito bem, mas aí no próximo trabalho já foi na casa de outra amiga. Quando eu cheguei lá, cara, era uma mansão, tinha piscina. E aí eu entendi que eu era pobre, que eu era diferente. Então, minha mãe não deixava a gente entender, assim, porque ela nunca deixou faltar nada. Então, acho que isso me ensinou muito. Quando ela deu certo nessa empresa e ela começou a ter premiações como carro, viagem. Qual que era a empresa? Renaudê. Renaudê é uma empresa brasileira. Eu acho que é por isso que ela teve o sucesso, porque ao contrário das empresas estrangeiras, não tem essa transição do real para o dólar e é um produto acessível para todas as classes, é um produto de qualidade. Sem querer fazer o jabá, mas de fato eu tenho que dar esse crédito. E aí quando ela deu certo, ela me ligou e falou assim: eu fiz um plano de saúde pra você. Cara, meu sonho era ter um plano de saúde. Eu falei, oi? Vem aqui pegar seu cartão do plano de saúde. E aí, quando eu fui lá na casa dela, ela, tô me mudando pro Recreio, porque ela saiu de Campo Grande, que é um bairro lá no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, pro Recreio. E o Recreio era perto da praia. Meu sonho era morar no Recreio. Eu falei, você tá indo pro Recreio? Eu falei, não acredito. Cara, quando ela foi pra aquela casa no Recreio, eu falei, como assim? A vida da minha mãe tá mudando, cara. Nessa época você estava como DJ já, rodando o mundo? Tava como DJ, mas aconteceu esse lance das Olimpíadas. Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ir, frequentar as reuniões e dizem que oportunidade lavagem cerebral, né? Mas só se lava o que tá sujo. É uma lavagem. Boa, gostei. Mas é bom, cara, porque aquilo mudou minha mentalidade. Aquilo mudou minha mentalidade de uma forma que eu comecei a entender que para ganhar dinheiro eu precisava quebrar paradigmas, eu precisava ressignificar as minhas crenças, eu precisava perdoar, senão eu não ia ter sucesso. Olha que loucura, eu precisava destravar essa parte da minha vida. E como em empresas de multinível tem muitos treinamentos com pessoas que têm resultado, pessoas que fazem milhões licitamente com venda de produtos, sabe? Registrados, porque é a mesma coisa que você escalar na internet. Sim. Porque o que é melhor? É melhor 100% de um ou 1% de 100? No multinível, você tem a oportunidade, você chama 5 pessoas para consumir o produto, que chama mais 5, que na equipe da minha mãe se tornaram 40 mil pessoas, que fez ela chegar no patamar que ela está hoje. Porque você falou assim, 1% de 100, você vai ter um ali, beleza, fim. Exato. Agora, no marketing multinível é 100, mas pode ser 1.000. Pode ser 10 mil, igual sua mãe parou em quanto? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. E na época era só no Brasil, agora é Peru, Colômbia, Equador, abriu pra América Latina. Então ali, né? Tá em crescente ainda, ela continua nessa empresa. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que eu consigo. Eu nunca fui de vender, não. Mas sem saber, eu já me vendia como DJ. Exatamente. Toma meu pendrive e deixa eu tocar na sua festa. Eu só não tinha um produto, mas eu já vendia o meu serviço. Eu me vendia, eu ia lá e falava, cara, posso tocar na sua festa para ser vista, para que na próxima ele me pagasse. Quantas vezes eu fiz isso para ser vista? E funcionou naquela época. E aí, frequentando, você acha assim... cara, vai ser moleza. Minha mãe sabe, né? Então vou aprender rapidinho, meu padrasto sabe também. Cara, eu demorei para bater a primeira graduação. Eu penei muito, porque eu tive que quebrar meus paradigmas, eu tive que trocar as minhas crenças, eu tive que acreditar que eu conseguiria também fazer aquilo, vender, e é aquilo. Eu não gosto de dizer fingir até se tornar, mas eu digo treine até se tornar. Treine até se tornar. E eu entendi que para fazer negócio eu precisava ter credibilidade, não precisava ter resultado para começar, mas eu precisava começar para ter resultado. Então, quando você começa no multinível, você precisa chamar pessoas que tenham a mesma vontade de crescer. E quando eu comecei a chamar as pessoas, eu ia chamar quem? A minha galera. Mas a minha galera era a galera em outra vibe da festa, cara. Então, assim, eu demorei 4 meses para bater a primeira graduação. E a primeira graduação, na época, tinha um plano lá que as pessoas batiam em 48 horas. Tipo, 10 compras. Exatamente. Eu demorei porque as pessoas não tinham essa mentalidade. Então, eu entendi que eu precisava mudar de mesa. Eu precisava andar com pessoas que queriam crescer. E aquilo virou um conflito dentro de mim. Porque eu gostava da balada, sim, mas ao mesmo tempo eu queria crescer. Só que não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu precisava me decidir.
Eu precisava, só que eu tinha aquele apego porque eu conheci vários países, eu conheci diversas pessoas, eu cheguei em lugares que eu nunca tinha imaginado graças à música. É apego à Lohane que você construiu durante toda aquela história, Exatamente. né? Mas eu entendi que eu precisava deixar de lado aquele momento e começar a dormir cedo, acordar mais cedo, melhorar a minha alimentação, treinar todos os dias para ter saúde. Eu precisava usar a minha saúde agora para construir o meu império, para que quando acontecesse alguma coisa, eu tivesse uma renda, não precisasse passar o que eu passei e perder uma grande gig, ali, porque né? eu estava doente e não tinha como outra pessoa fazer no meu lugar. Então eu precisava ter esse negócio. Então foi por esse motivo que eu iniciei no multinível. E eu tenho até a tatuagem da Rinodê ao longo nas costas. Deixa eu ver sério. essa tatuagem aí. Vou mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver. Nossa! Eu tenho, minha mãe e minhas irmãs. Vou mandar pra eles ali, viu? Manda, e sou eternamente grata porque não foi só sobre aprender sobre vendas, foi aprender sobre mentalidade. Minhas irmãs também têm, porque realmente mudou a nossa vida, né? Nós viemos Família inteira. Em 12 anos foram 9 milhões. Caraca, que incrível. É uma história incrível. Sair da onde vocês saíram, passar por onde vocês passaram. Sim. E chegar aqui agora. Eu sou o tipo de pessoa que não acredita no acaso, não acredita na aleatoriedade. E eu penso o seguinte, se lá atrás você teve aquele problema para não tocar e você passou por esse momento, não era à toa, era para passar isso mesmo. Eu acredito nisso, né? Não sei no que você acredita. Sim. Mas eu acho que se for conectar todos os pontos, até com o que você faz hoje no Grupo Velo, acredito que conecta todos esses pontos. E até puxando agora para a parte do Grupo Velo, né? Para a parte de realmente você vender a performance, ser uma vendedora de alta performance, isso conecta totalmente com a Rinodê e o que você aprendeu. Sim, com certeza, porque o que é o processo da venda? É você ajudar a pessoa a tomar uma boa decisão que é boa para ela mesma. É você ajudar nesse processo. Então, quando você é um especialista, às vezes você sabe muito mais do que ele sobre o que ele precisa. Então, a pessoa sabe sobre o negócio dela, mas você sabe sobre aquilo que você está vendendo para ela, a solução que você está vendendo para ela. Então, você é o especialista, você vai ajudar essa pessoa a tomar uma boa decisão, porque ela não sabe o caminho. Sim. O caminho é você que tem. Então, a Rinodê me ajudou nessa construção de desenvolvimento pessoal, de ter um emocional para ser uma vendedora, de trabalhar com metas, de bater meta para ganhar cruzeiro, que eu ganhei 3 cruzeiros. Nossa, que delícia. Inclusive, tive a oportunidade de tocar nesses cruzeiros, dividir palco com Wesley Safadão. Então, caramba! Assim, foi algo histórico, assim, foi a realização de um grande sonho. Então, a Rinodê me preparou para o mercado de trabalho. Eu montei uma equipe com 600 pessoas, então eu treinava essas pessoas. Caramba. E lá eles seguem uma metodologia, são 10 passos para o sucesso. Se você aprende, pratica, você tem que aprender primeiro você aprende, pratica, ensina e depois ensina a ensinar. Se você seguir isso aqui, aprende, pratica, ensina. Porque tem que ser duplicável. Sim. Tem que ser escalável. Por isso que é um método. Exatamente. Todo método tem que ser replicável, né? Exatamente. Não adianta ser uma coisa que é boa só pra você guarda e ninguém vai ter acesso. Que aí não é boa, é boa só pra você. Então a gente precisa pensar no coletivo. A gente precisa pensar, então, eu vou vender essa solução pra essa pessoa vai ficar satisfeita, ela vai recomprar e vai vender pra outra pessoa e vai indicar pra outra pessoa. E aquilo ali é uma cadeia sem fim. Sim. E detalhe, a partir daí, todos os produtos que eu vendi, eu sempre levava meus clientes comigo. Então, assim, o relacionamento, qualquer coisa que eu vendia... Qualquer coisa que você vender, eles te acompanham. Rani, o que você está vendendo agora? Não importa o que você está vendendo, eu confio no teu trabalho, eu confio na tua credibilidade, então eu acabei construindo isso através do multinível. Né? Legal. E depois eu iniciei numa empresa no Rio de Janeiro, onde eu entrei como consultora, e eu fiz os maiores contratos da empresa para sair para a gerência. Depois da gerência fui para a diretoria comercial, onde eu ganhei uma equipe ali para gerir. Então eu que captava essas pessoas, igualzinho eu fazia na Rinodê. Então abordagem, treinamento dessas pessoas, replicar a metodologia, os 10 passos para o sucesso. Eu adaptei a metodologia da Rinodê para essa empresa e foi o que funcionou. Então nós fizemos os maiores contratos ali dentro, em pouco tempo. Então, é um método. Tudo que você precisa, replicar
um método. Sim. Então, e você treinou quantas pessoas? Você falou 600 pessoas? Só na minha equipe, 600 pessoas. 600 pessoas. E depois foi coordenar a equipe nessa outra empresa aí Exatamente. Que você comentou. Então, a carga que você trouxe de sabedoria na área de vendas foi absurda. Absurda. Então, quero te fazer uma pergunta aqui agora, matadora, hein? O que separa um vendedor bom de um vendedor incrível? Um vendedor bom, bonzinho, ele vai preparar o cliente para o vendedor incrível vir e fechar. O vendedor bonzinho vai, não sei o quê. O anúncio bonzinho vai preparar aquele cliente para o anúncio matador vir e fechar. Porque você não pode ficar pensando no que a pessoa vai pensar. Cara, o profissional é você que tem a solução, você tem que comandar ali, cara. É isso que você precisa? Essa é a sua dor? Eu tenho a solução. Vamos lá? E fechar, fazer a venda. Legal. Então, acho que é isso que diferencia o vendedor bonzinho do vendedor incrível. Legal. Nossa, excelente realmente a explicação. E eu acredito perfeitamente nisso mesmo. Porque se a gente fica ali só mostrando uma coisa que a gente estava até comentando antes de começar o podcast, é falar sobre característica do produto. Cara, isso não vende, isso não vai vender. O que vende é o quê? O que as próprias vendas nos ensinam. É dor e solução. Exatamente. Qual que é a solução que o seu produto vai trazer? Qual que é a dor que o seu produto vai sanar? Isso que vai ajudar a vender, né? Exatamente. E hoje a gente até brinca, né? Que você lá na agência, né? Quem traz os clientes ali para a agência vende o sonho. Mas o sonho, né? É conectado com aquilo que você falou de entender onde você está e aonde esse possível cliente tá e trazer ele para junto de você e conseguir mostrar todo esse ponto. O que você tem para dizer sobre isso? Nesse dia a dia que você está lidando com os clientes, está trazendo os clientes para a agência, o que você tem para dizer sobre isso? Como mostrar para o cliente, essa é a verdadeira pergunta, Sim. Como mostrar para o cliente onde ele pode alcançar com o negócio dele? Sim. O cliente, quando chega, ele é especialista no produto dele. Ele criou aquilo, ele vende aquilo há muito tempo, ele é especialista no produto dele. Mas nós somos especialistas no método. Eu tenho um método que vai fazer isso dar certo. Então, nós temos a visão que ele não tem. Nós temos o resultado validado que ele não tem. Então, cabe a nós mostrarmos, olha só, isso aqui não é experimental, não começamos ontem, é uma metodologia que é aplicada, já é validada. Então, você aplicando o método, o negócio vai funcionar. É só aplicar o método. Então, a gente mostrar o caminho para ele, porque Sim. É possível. É um sonho até virar realidade, né? Exatamente. Igual a gente tem clientes, né, que entraram, fevereiro de 2024 na agência, faturando R$2.000 em e-commerce. Eu fui responsável, né, na parte da gestão ali de tráfego dessa empresa. Chegou no terceiro, quarto mês, eu estava faturando 99 para R$100.000. Então a ideia era exatamente essa, é vender o sonho até o momento que aquilo se torna uma realidade. Exato. E acho que você acaba fazendo isso o tempo todo, Sim. mas é sonho enquanto ele não entende que aquilo pode ser uma realidade. Você Exatamente. Mostrar aquilo para ele como uma expert, né? Exatamente. E mostrar isso para ele, né? Quando nós pegamos a Mush Mush, ela tinha o quê? 30 mil de faturamento. Isso foi em novembro. Agora batemos no último mês 600 mil. Quanto vamos bater mês que vem? Exatamente. Provavelmente 1 milhão. Por quê? Porque é um método validado que quanto mais nós aplicamos, mais rápido vamos tendo resultado, porque é o que funciona. E não é à toa, né? Tantos cases que a agência já acumulou, que o Grupo Velo como um todo acumulou. Não é à toa que esse método, a gente consegue gerar realmente vários resultados, vários cases. O sucesso não é por acaso. Exatamente, não é por acaso. E o que você diria, Lohane, que um vendedor precisa fazer no dia a dia ali para estar em alta performance mesmo? Olha, na minha opinião, o que diferencia, tem 2 tipos de lead, tá? Tem o lead manga, que é aquele que cai do pezinho na tua mão, puf, e tem o lead mandioca, que é aquele que a gente tem que arrancar do pé. Se você ficar só esperando o teu marketing trazer aquele lead, você vai fechar só aquilo que chegar para você. Agora, quando você
entre em contato com aquelas pessoas que você já falou antes, você faz a prospecção, você corre atrás, tenta tirar realmente a mandioca, ou quando você nutre a tua lista, a tua base de dados, você vai tirar venda daquilo ali, você vai converter muito mais. Você não pode ficar só esperando aquela pessoa nova, você tem que trabalhar o remarketing, você tem que trabalhar aquelas pessoas que já viram teu produto, talvez ali ainda não compraram, mas já ficaram namorando o teu produto, e agregar valor naquilo que você tem para oferecer para ela. Então, para mim, esse é o grande diferencial. Eu nunca fiquei sentada esperando o lead chegar. Eu estou sempre revisitando as pessoas que eu já conversei, entendendo o momento delas, e aí vamos acelerar, entendendo o time ali da pessoa também e ajudando ela a tomar a melhor decisão para ela. Então são duas coisas, ou você vai ser um vendedor, ou você vai ser um tirador de pedido. Exatamente. Não seja só um tirador de pedido, seja um vendedor. É isso aí. E o engraçado é que vendas não é só você chegar com uma oferta, chegar com um produto, chegar com um preço de alguma coisa. É relacionamento também, porque se você entender onde que esse cliente está, vai ser mais fácil de direcionar. Sim. Porque às vezes o processo que determinado cliente está, né, ou um prospecto, alguma coisa do tipo, ele não necessariamente pode estar na jornada, no momento certo de compra de determinado produto, e faz parte do vendedor, acredito eu, direcionar ele para uma outra via, se for necessário, né? Mas quando a gente pensa assim no bem comum e você não olha só para a parte individual da coisa, de você bater tua meta e ganhar dinheiro, você pensa realmente nessa jornada de compra do teu cliente, você entende o time dele também, né? Não é você sufocar, mas você entender o que ele precisa, saber as coisas que ele precisa ajustar até tomar aquela decisão. E eu acabo convertendo muitas pessoas dessa forma, tá? Revisitando, entendendo o time da pessoa, acompanhando essa pessoa e entendendo de coração a necessidade dela, não só pensando naquilo que eu vou ganhar em cima dela, mas me preocupando de fato com a dor dela e tentando solucionar aquilo. Então, eu acredito que isso é um diferencial no meu negócio, isso é o que faz eu vender para qualquer pessoa, que qualquer produto que eu esteja vendendo, eu sempre acabar vendendo para as mesmas pessoas, porque isso é algo que se cria com relacionamento. É isso aí, legal. E qual que é a habilidade que você acredita que todo vendedor deveria desenvolver, mas não desenvolve? Relacionamento, sem dúvidas, comunicação. Algo que eu percebo muito nos vendedores é quando ele precisa muito de dinheiro, ele acaba entrando numa energia de desespero. E o cliente, ele percebe essa energia, cara. Então, quando o vendedor chega para você com aquela fome de fazer aquela venda, cara, eu já sei que ele está desesperado. E isso é péssimo para venda. Então, assim, relacionamento, entender o que realmente é bom para o cliente, não ficar tentando empurrar o que ele precisa. Agora, se você tem um produto bom, você sabe que aquilo vai resolver, talvez não seja aquilo realmente que você está vendendo naquele momento, mas talvez um outro produto que você precisa, né? Lá na Velo, chega muita gente para mim que quer talvez, sei lá, um programa de aceleração. Mas na verdade, ela precisa fazer uma manutenção naquela loja dela, que o checkout não funciona, que não converte. Eu não tenho como vender só o programa de aceleração ali para ela, se ela primeiro não fizer a manutenção na loja dela. Então é entender realmente a dor do cliente e mostrar para ele, olha, primeiro a gente precisa resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui, e outras questões a gente vai resolvendo ao longo do tempo, né? E até é legal, né, comentar sobre isso também, porque tem muito cliente que acha que é só subir produto no site e vai estar, não, pera aí, beleza, subir produto no site, meu e-commerce está rodando. Chega demais, assim. Cara, muita gente chega pra mim falando assim, invisto muito em tráfego e não vendo, não sei o que está acontecendo, o problema da agência, o problema... Tá. O que vende não é só o tráfego. É a mesma coisa, eu gosto muito de fazer essa analogia. É você abrir uma loja numa rua deserta. Você vai precisar de quê? De pessoas passando por essa loja para entrar ali, né? E um vendedor dentro dessa loja vendendo o teu produto. Quando você monta uma loja virtual, é a mesma coisa que você abrir uma loja numa rua no meio do nada. Você precisa o quê? De tráfego de pessoas passando ali para entrar na loja. Mas você não vai ter um vendedor ali para vender, ou um tirador de pedido. Você precisa o quê? Ter uma loja rápida, bonita, funcional, de alta conversão, sem gargalos. Precisa estar com a loja ajustada, porque senão você pode investir o que for. As pessoas elas vão entrar na tua loja e elas não vão converter em vendas. Vai entrar não sei quantas mil pessoas na tua loja e você não vai ter venda. Ou então também, além
do CRO, quando você faz essa análise e você coloca tudo para rodar, o que vai vender também é o que vai vender também é a... Caraca, peraí. Tá de boa. O que vai vender também é a... Gente, esqueci a oferta. O que vai vender também, depois que a tua loja estiver ajustada, é a oferta. Então, a oferta é o que vai vender. Não é só o tráfego. Então, a loja precisa estar ajustada para quando o tráfego de pessoas entrar e precisa ter uma oferta irresistível. Quando a gente fala de oferta, a gente não está falando só de promoção, de preço. Vamos fazer um kit, vamos entender a dor do teu cliente, vamos ver a ação comercial que a gente vai fazer ali. Então, chega muito isso pra gente, essas dúvidas, né? E parece que é bobinho, né? Ah, mas eu vou trabalhar oferta. Aqui eu vou trabalhar oferta, eu vendo uma camiseta preta. Pô, cara, como assim você vende só uma camiseta preta? Você pode vender uma camiseta preta de algodão pima com um fio de tanta espessura, com uma gramatura tal, não sei, tem tanta característica que você pode definir lá. Você pode colocar uma tabela de medidas bem construída. Você pode mostrar, se for se ele for de tecido natural, mostrar que ele não superaquece nem nada do tipo. Então, você modelar toda essa oferta, exatamente entendendo quais são as dores, por exemplo, se é uma camiseta para academia, montar uma oferta baseada nisso, né? Mostrando quais são os adjetivos, quais são as características que trazem mais valor para essa peça. E muitos clientes, eles não têm essa noção de que construir uma boa oferta, ela é fundamental para conseguir vender aquele produto. Sim. Às vezes ela acha que é só, o meu site tá bonitinho, tá lá organizadinho, mas você entra na página do produto, só tem a página do produto, o botão comprar e o preço no máximo. Exatamente. Então é mostrar o vídeo, mostrar provador, né, mostrar como fica nas pessoas, como fica no espelho, enfim, tem inúmeras coisas que a gente pode complementar nessa oferta, que a oferta é realmente gerar valor sobre aquele produto, né? Exatamente, e a comunicação também que você vai fazer em cima daquele produto, que você estava falando. A gente usa geralmente o CVB, que é a característica, a vantagem e o benefício. Aí eu vou vender esse celular aqui, vou falar, celular aqui azul, com a capa branca, Cara, não é isso que vai vender. O que vai vender é celular? Cara, isso aqui, em qualquer lugar do mundo que você tiver, você vai conseguir falar com a pessoa que você ama, você vai se sentir poderoso, porque isso aqui te dá facilidade. Olha só a diferença da comunicação. Eu vou falar o benefício, vou falar a vantagem de você ter aquilo. A pessoa vai lá e fala assim, cara, eu quero isso. Não, eu quero esse que ela tá falando aí. Pode ser o mesmo celular, mas ela quer o outro. Exatamente, acho que isso é um diferencial, né? Então, as pessoas chegam sem saber qual é o problema, na verdade. Elas sabem que não estão convertendo e acham que é o tráfego, mas, olha, geralmente não é o tráfego, tá? Geralmente não é o tráfego mesmo, viu? Porque tráfego não vende, quem vende é a oferta. A oferta. Legal. E agora uma pergunta aqui sobre venda no digital, né? Você, quando estava na Renaudet, era físico, né? Era pouca coisa, era no digital, ou naquela época já era digital também? Não, no início eu vendi muito porta a porta, fazia reuniões presenciais, chamávamos de caseira, né? Fazíamos reuniões em casas e tínhamos treinamentos durante a semana. Isso é engraçado, porque eu participei do Herbalife também, se eu não me engano foi 2016 para 2017, eu tive ponto do Herbalife e tudo mais. E a gente sempre reunia nas terças-feiras para fazer esse treinamento, a apresentação das metas, dos resultados. Cara, e se você for... Eu nunca tinha trabalhado com vendas, nada do tipo. Se fizer toda essa retrospectiva, cara, foi uma escola que eu não fazia a mínima ideia. Às vezes eu achava chatão, pensava assim, putz, eu vou ter que me arrumar todo lá, ficar tudo engomadinho, subir no palco, apresentar as coisas. Mas hoje, olhando pro setor que a gente está, pros clientes que a gente lida, né? Querendo ou não, são clientes que faturam milhões, ou muito dinheiro, mesmo que não tenham batido os milhões, tá perto disso, a gente tem que ter essa postura para trazer isso para dentro da agência, né, como cultura, e para demonstrar isso para o cliente também de uma forma geral. E essa cultura, a gente vê que é o que constrói todo esse ecossistema que a gente tem dentro da agência, dentro da Velo também, e acredito que por conta disso também, a gente consegue transparecer essa segurança para o cliente e trazer isso para ele também. Mas aí eu queria saber de você, no digital, a gente não tem o ponto físico com o cliente, né? Mas como que isso pode ajudar ele a vender? Como que a gente pode trazer na sua visão, né? Não sei se você saberia responder essa pergunta, mas vou te desafiar nesse momento.
como que você conseguiria trazer uma oferta? Igual você construiu a do celular aqui agora, quero, sei lá, por exemplo, você construa do jogo aqui. Você quer que eu construa a oferta para uma esse oferta jogo? agora. Cara, você adquirindo esse jogo, tá? Você vai desenvolver mais a tua capacidade cerebral, você vai aumentar teu corte singular do médio anterior, você vai desenvolver as tuas habilidades no teu dia a dia na vida. E se você levar isso aqui, cara, você vai levar em conjunto ainda esse livro para você aprender toda a metodologia e se tornar ainda melhor. Caraca! Perfeito, não, perfeito, desafiei agora, adorei, muito bom. Tá comprado, vou levar pra casa. Thiago, depois compra outro lá pra você, tá? Não, mas perfeito. Lô, muito prazer, muito obrigado mais uma vez ter você aqui com a gente. Foi sensacional. E, querendo ou não, é transformador escutar a sua história, porque você andou por vários caminhos diferentes. E a história que você veio lá da sua infância, mudou totalmente até onde você chegou aqui agora. Sim. Então, meus parabéns. Obrigada. Obrigado por estar aqui, obrigado por trabalhar com a gente, estar do nosso lado todos os dias. É um prazer. E conta com a gente para sempre, viu? Com certeza, até a próxima. Bora. Pessoal, finalizando aqui agora, nosso quadro Sábado com Performance. Deixa um comentário aqui, manda alguma pergunta para a Lô, depois a gente envia para ela te responde lá nas redes sociais dela. Aliás, redes sociais... pessoal te seguir, ver todos os países que você viajou, tudo que você fez e tudo mais. Com certeza. Lohane com H, L-O-H-A-N-E, Carnaval. Carnaval é meu sobrenome. Carnaval. É isso aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.